Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todos vocês que têm investido o tempo de vocês para estar assistindo os nossos vídeos, sabendo que esse tempo que você está diante desse celular ou desse computador assistindo esse vídeo, você não está desperdiçando o seu tempo. Você não está diante de um entretenimento pobre, um entretenimento superficial. Você está diante de algo que tem muitas camadas de entendimento. Então basta saber o qual profundo você está disposto a adentrar na toca do coelho para você encontrar e enxergar esse mundo todo que a gente traz para diante dos seus olhos. Então é um investimento e assim eu agradeço por você estar investindo em nós, tá bem? No vídeo de hoje a gente iremos abordar um assunto, só que com uma história simplificada para que caiba na cabeça de todas as pessoas, seja ela de 10 anos, seja de 20, seja de 50, toda a pessoa que assistir esse vídeo, eu garanto que irá compreender em riquíssimas detalhes o que estamos passando nesse exato momento. A história que iremos abordar é exatamente a realidade que todos nós estamos vivendo juntos, que é a pandemia, o Covid-19, que já vem se arrastando há algum tempo e nós estamos no meio do olho do furacão. Então, para vocês entenderem de um nível superior de compreensão o que realmente está acontecendo, o que é esse vírus, o porquê disso, por que Deus permitiu esse vírus vir na Terra. Então, para você compreender isso, eu vou te levar agora para uma viagem na sua imaginação. Imagine uma casa, a única casa que existe num vilarejo. É a única casa. Imagine essa casa, certo? E então, dentro dessa casa existe um pai, uma mãe e 4 filhos, certo? Que convive normal por muito tempo, eles veio se convivendo, coisa e tal. Só que um desses filhos entrou em uma idade muito delicada, numa idade complicada, aonde a energia de rebeldia começa a vir para fora de tal maneira que, se não tiver equilíbrio, ela se torna destrutivas. E aí o que ocorre? Um desses filhos dessa família ficou rebelde. E aí não ouvia mais o pai, não ouvia mais a mãe, fazia o que queria, não se importava com os irmãos, começou a ter atitudes egoístas, acordava mais cedo que os outros, comia toda a comida, ia dormir mais tarde que os outros, comia toda a comida. Aconteceu dele ficar tão rebelde, que ele começava, nos momentos de fúria, destruir a casa, quebrava cadeira, quebrava armário, batia nas paredes, e isso foi só se agravando, entende? Pai chegou a um ponto que esse filho rebelde estava tão rebelde, que começou a afetar os irmãos, porque aí ele começou a agredir os irmãos, começou a inventar mentiras sobre os irmãos, e então virou um escarcéu inteiro. A harmonia e a paz que existia dentro da casa dessa família foi pro beleléu, porque um filho rebelde que achou que sabia de tudo e que os seus pais eram ultrapassados, seus pais não sabiam de nada, seus pais estavam fazendo extra, ele achou que sabia de tudo e foi e tocou o terror dentro daquela casa. Mas chegou um momento que o chefe de família, juntamente com a chefe de família, pois foi uma decisão junto com os 2 chefes de família, o pai e a mãe,
houve-se um consenso de que o filho rebelde tinha que ser repreendido. Tínhamos que dar um limite para ele, porque se ele continuasse da maneira que está, poderia arruinar tudo à sua volta, poderia até ocasionar a morte de seus irmãos, e a harmonia da casa continuaria indo para o beleléu. Então juntou a mãe e o pai e pensaram em uma forma de repreender aquele filho rebelde. Então o que eles fizeram? Eles pensaram em algo que é fundamental para o filho, algo que o filho não consegue abrir mão, algo que o filho sente muita necessidade de fazer ou ter. Então eles pensaram e depois de algum tempo pensando, eles entraram no acordo que isso que eles estavam procurando era nada mais e nada menos que a internet. Então eles compraram um programa de internet que bloqueava alguns tipos de site. Não bloqueava toda a internet, mas bloqueava alguns tipos de site. E esses tipos de site que bloqueava era exatamente os sites que o filho rebelde mais gostava de acessar. E dentro da internet, ele não sabia acessar outras coisas que não fossem aqueles tipos de site. Então, a mãe e o pai entrou em um acordo e é isso que a gente vai fazer. E mandou-lhe o programa de bloqueio de site. Só que, como a internet era da comunidade que morava dentro da casa, todos dentro da casa teve que sofrer com as limitações. Todos. Então, eram 4 filhos, o pai e a mãe. Todos os moradores teve que ficar agora limitado o seu acesso, certo? E aí o que acontece? O filho mais velho, ele não mexia muito nesses sites que foram bloqueados. Ele gostava de mexer na internet, mas os sites que ele mexia eram sites que levavam ele a melhorar cada vez mais. Eram sites que levavam ele a crescer cada vez mais. E ele não tinha interesse nenhum, nunca teve, de um tempo para cá, ele nunca foi de ter interesse de ficar se aprofundando nesse tipo de site. Então, fechou o acesso para ele, não fez efeito nenhum, não fez diferença nenhuma. Ele continuou seguindo a vida dele, continuou seguindo os acessos que ele acessava mesmo, que estava liberado, porque para ele tanto fazia como tanto fez, porque não mudou nada, certo? A irmã caçula, por sua vez, às vezes acessava esses sites bloqueados, mas não era uma coisa frequente. Uma vez ou outra, um final de semana ou outro, ela ia lá e acessava esse site. Só que agora não tem como ela acessar, porque existe um programa que está bloqueando o site. Então, ora ela sente tristeza por não poder acessar, ora ela sente satisfação e alegria porque ela não depende somente desses sites que estão bloqueados. Ela consegue navegar por outros sites e enfim, ela continua seguindo a sua vida com algumas limitações, mas ainda assim ela está satisfeita. O outro filho, o que acontece? Ele era junto com o irmão, ele mexia nos mesmos sites, só que ele pegou a ideia do pai. Ele compreendeu que o pai dele não estava fazendo aquilo por mal, que o pai dele estava fazendo aquilo porque o irmão excedeu o limite, que o irmão ele ficou rebelde de tal maneira que já estava sendo prejudicial para ele próprio. Então esse irmão, embora sentiu muito, mas muito mesmo, as limitações, agora ele não consegue mexer mais nos sites que estão bloqueados. Então ele chegou pro irmão mais velho e falou o quê? Ô irmão, os sites que eu mexia lá bloqueou e eu não sei mexer em outro site, então me ensina. E esse irmão mais velho foi
e ensinou ele a mexer nos sites que estavam desbloqueados. Com isso, esse irmão, que estava limitado somente naqueles sites negativos, sites que incitavam a divisão, a desarmonia, o ódio, ele passou a ver sites que incitava, que despertava dentro dele o amor, a companhia, a fraternidade. E então ele começou a crescer. E aí a compreensão que ele já tinha tido lá atrás tornou cada vez maior. Só que por vez esse filho rebelde foi o que sentiu muito. Por quê? Porque ele não compreendia e culpava o pai dele. Você é muito mal. Você sabia que era a coisa que eu mais amava e você fez isso. Você não me ama. Porque se você me amasse, você não teria me punido dessa maneira. E começou a culpar o pai. E ele se tornou tão hostil com o pai, que endureceu seu coração. Já não conversava mais com o pai. E a casa começou a ruir. Quer dizer, a casa começou a ruir. Então todos os moradores da casa tinham que se proteger. Então alguns colocou capacete, outros colocaram máscara. Por quê? Porque começaram a entrar coisas tão negativas como o ar ficou poluído, entende? As coisas começaram a cair, então teve que haver uma proteção. Foi aí que todo mundo da casa começou a se proteger. E como nós não sabíamos, de alguma forma, não podemos julgar, falar, você é rebelde, você não é rebelde, você é rebelde, você não é rebelde. Então, para que toda essa negatividade do filho rebelde naquele momento não propagasse, o pai decidiu fazer o quê? Gente, vamos se afastar. Não fique juntos. Por quê? Porque o pai, com toda a sua sabedoria, sabia que se os filhos que ali sobraram, os 3, se juntassem, ficassem muito perto do filho que estava rebelde, o filho que estava rebelde iria contaminar eles com aquelas mentiras, com aquelas negatividades, iria contaminar eles com tantas coisas e virar eles contra o pai. Então, o que o pai estipulou? Todos os outros filhos irão ter prudência de manter pelo menos 2 metros de distância, protegidos, entende? E aí os filhos começaram a se proteger. Só que um dos filhos não se protegeu. E aí se aproximou desse filho rebelde e acabou sendo convencido por ele de que o errado, no caso, era o pai. E aí começaram a tramar contra o pai. Só que o pai, ele tem o poder da casa. O pai sabe como funciona a casa. E então o pai fez o quê? O pai simplesmente deixou com que os filhos viessem a ficar com brigas dentro deles. Por conta do pai ter tirado os acessos dos filhos, deixou eles brigar entre eles, dentro deles. Entendeu? E começou uma briga interna. Meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é isso, meu pai é aquilo. E aquilo causava perturbação. Entende? E quanto mais eles brigavam dentro de si, mais eles morriam. Mas morriam não no sentido literal, mas morriam no sentido de se matarem por dentro, certo? E aí o que ocorre? Como o pai não conseguia mais ter o acesso ao filho para conversar e dialogar, ele chama um dos seus irmãos, que ainda conseguia chegar nos filhos rebeldes, que agora não era somente um, eram 2, porque não se preveniu e se contaminou. Então ele manda um dos filhos ir lá, protegido, todo protegido, conversar com eles. E manda um recado.
o Pai está mandando te dizer: essa repreensão não é para o seu mal. Essa repreensão é para te mostrar que a disciplina, que o amor ao próximo, que o cuidar da casa, que cuidar daquilo que está te mantendo em pé, é responsabilidade sua. E que olhar para o seu próprio umbigo e esquecer que existe da direita, da esquerda, em cima e embaixo, vai ocasionar para o Senhor e, enfim, coisas negativas. Então, o Pai vai manter essa represária para que você se arrependa de todas as suas ações e passem, a partir deste momento, a fazer novas ações diferentes das que vocês faziam. Parem de plantar mentira, parem de plantar inveja, parem de plantar ódio, para de dar martelada no muro da casa. E comece a plantar amor, união, paz, a consertar todos os estragos que fizemos. E assim o Pai vai liberar todos os acessos. Mas o Pai falou também que se você não quiser se arrepender e se adaptar a esse sofrimento, a essa dor, porque o Pai sabe que você consegue se adaptar. Vai chegar um momento que isso não vai te afetar mais. E aí você vai estar tão adaptado. Mas se você se adaptar a essa represária sem mudar o seu comportamento, o Pai falou que vai mandar uma represária muito mais severa e vai durar então muito mais tempo. E aí você, até se adaptar à nova represária, vai sofrer bastante. Então a escolha é sua. O Pai está de braços abertos, o Pai está de ouvidos estendidos e de coração aberto. Se você quiser se arrepender verdadeiramente, conversa com ele, chama ele. E aí, a partir do momento que pedir o perdão, as suas ações, a partir desse passo, vai determinar se você arrependeu verdadeiramente ou se você não arrependeu. E somente depois das suas ações serem vistas e o Pai considerar que você se arrependeu, aí ele vai desbloquear todos os sites. Que fique entendido. O mensageiro foi enviado, a mensagem foi entregue. Aqueles que a receberam estão sorrindo. Aqueles que a rejeitaram prosseguem procurando resposta. E o remetente está em paz. Rauch.